ter um minutinho de oração. Vamos entronizando essa presença gostosa que está neste lugar. Queremos ser curados por Ti, Deus. Nós queremos ser amados por Ti, Deus. Nós queremos ser
entregarmos a Ele. Aquele que é perfeito pode cuidar do nosso coração. Ele pode cuidar. Ele pode cuidar. Você pode fechar os seus olhos e entregar o seu coração. Nós te entregamos, Deus. Te entregamos, Deus. Te entregamos, Deus. O nosso coração. Entregamos, Jesus, as nossas vontades, Pai. Entregamos, Jesus, nossos medos, preocupações, aflições. Tudo na Tua presença. Sabendo, Jesus, que aquele que era, que é e que há de vir é aquele que pode todas as coisas. É aquele a quem adoramos, Deus. É aquele a quem exaltamos. Você pode dar uma salva de palmas ao seu Deus? Aleluia! Aleluia! Santo, 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 santo. Oh, aleluia! 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 Santo, santo.
todo nome, Yeshua. Yeshua, nome poderoso. Yeshua, nome que cura. Yeshua, nome que fala. Yeshua, Yeshua.
o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos. Pai, nós queremos reconhecer isso. Nós queremos nessa noite, depois de uma adoração tão preciosa, nós queremos declarar no reino espiritual que não há outro nome nessa igreja, na nossa vida, no nosso coração, nas nossas famílias, nessa cidade, Pai, que seja maior, mais importante, mais necessário do que o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque Teu Filho veio, se humilhou, se esvaziou, tomando forma humana. Pai, por causa disso, o Senhor lhe concedeu um nome que está acima de todo nome, acima de todas as coisas, um nome que tudo pode, um nome que tudo transforma, um nome que pode, Pai, mover entre nós, mover a favor de nós, Pai, um nome que pode mover os hospitais, que pode mover as famílias, que pode mover os casamentos, que pode mover os filhos, um nome, Pai, que conduz a nossa igreja, Senhor. Nós queremos reconhecer a soberania do Teu santo nome. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Filho foi o primogênito, Pai, o primogênito. Hoje nós temos um irmão mais velho que ressuscitou, e por causa da ressurreição, Pai, nós temos toda a vitória, nós temos toda a esperança, nós temos toda a confiança. Pai, esse irmão mais velho nosso, Pai, ele subiu e ainda sentou do seu lado como nosso advogado para defender as nossas causas, Pai, para guerrear as nossas guerras, para estar do nosso lado. Pai, ele era unigênito, mas ele ressuscitou como nosso primogênito. Pai, ele não se conteve em simplesmente nos salvar, mas ele continua hoje a nos defender, a ser o nosso advogado, a produzir nos nossos corações essa esperança, a produzir no nosso coração essa confiança que nós temos sim uma eternidade, que nós temos sim uma vida que nos espera, que nós temos sim a plenitude de alegria no Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque não há um nome acima do nome de Jesus. Nós reconhecemos isso, Pai. Eu queria chamar a liderança aqui, queridos. Eu quero já ministrar ceia. Os pastores, presbíteros, quem puder. Hoje eu estava em casa orando, e tem sido tempos difíceis. Parece que a gente sempre repete a mesma coisa, mas todo dia são notícias. Meu coração aperta com cada notícia que eu recebo de filhos, filhas, amigos. Pastor, ora por fulano. Igreja, vamos orar pela Lucineide. Igreja, vamos orar pelo Chicotelo. Igreja, vamos orar pela família do Alexandre. Queridos, e quantos familiares próximos que eu e você nós temos, que têm passado por momentos difíceis, e ao mesmo tempo nós chegamos numa noite que nós temos que celebrar, produzir no nosso coração uma alegria que vem do Senhor. E a minha oração, eu falei: Deus, o Senhor sabe como está meu coração. Quando eu cheguei aqui, nós começamos a adoração, o louvor. Eu lembrei das
adversidades que Paulo enfrentava. Em todas as cartas deles, no final, ou quase todas, o recado que ele dava era: ei igreja, ei povo, não deixe que esse momento difícil que eu estou passando, que essa luta de estar sendo preso, açoitado, diminua a esperança de vocês. Não deixe que esses momentos, essas pequenas tribulações, apaguem aquilo que Jesus fez por mim e por você. Queridos, então eu sei que talvez você tenha motivos, tenha situações, adversidades, mas isso jamais pode apagar a nossa esperança e a nossa confiança daquilo que o Senhor Jesus, o Filho unigênito, que se tornou primogênito, fez por mim e por você. E é por causa dessa esperança que nós continuamos a prosseguir firmes para o alvo, sabendo que aquilo que nos espera é eterno, não é um ano, não são 2 anos, não é uma vida, mas é uma vida eterna no Senhor. E nós só podemos celebrar, nós só podemos viver isso, porque um dia Ele morreu, ressuscitou, e nós fazemos a ceia em memória desse sacrifício por nós. Amém? Pastor, quem pode tomar a ceia? Queridos, a ceia nada mais é do que a celebração daquilo que Jesus já conquistou. Agora eu costumo falar que eu não posso celebrar algo que Jesus fez para mim se eu ainda não entendi e continuo vivendo de uma vida, uma forma de vida que não agrada, uma forma de vida que ainda não entendeu o que é pagar um preço para estar na casa dele, vivendo por ele, pelas coisas dele. Quer dizer que só pessoas santas que não pecam? Não, queridos, muito pelo contrário. A ceia é para estimular você a entender que há um caminho, que há uma verdade, que há uma vida disponível para você, e que por causa desse sacrifício nós temos livre acesso e a decisão de escolha de viver por esse caminho. Eu costumo falar que aqueles que são batizados, aqueles que decidiram, aqueles que escolheram, que não tem dúvida que o Senhor Jesus é o Senhor da vida deles, e é essa vida que eles querem levar. Queridos, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que uma igreja, é uma vida com Cristo, é uma vida sendo parecido com Cristo, é uma vida querendo ser semelhante ao nome que está acima de todo nome. Amém? Por isso nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, porque sozinho nós jamais conseguiríamos. Então quem que pode participar? Você, querido, que quer seguir realmente uma vida verdadeira com Cristo, você que tem esse entendimento, você que já tomou uma posição, você que já escolheu, querido, e você talvez que esteja nos visitando, você que talvez ainda está em dúvida, eu quero estimular o teu coração, eu quero motivar o teu coração, para que você tome uma decisão em seguir o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu falo verdadeiro, porque só há um caminho, só há um mediador, só há um Salvador. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for por intermédio do nosso Senhor Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Quero orar. Senhor, aqui está o pão, o suco que representa o teu corpo, que representa o teu sangue, que representa o sacrifício que o Senhor fez na cruz, morrendo, pagando um preço de sangue pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas ressurgiu como grande vencedor, como grande vitorioso, como primogênito entre muitos irmãos, nos dando, Pai, o direito à salvação, à eternidade, a ter a presença gloriosa, a ter o Espírito Santo dentro de nós, a nós podemos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. É com esse entendimento, em memória deste sacrifício, que nós queremos celebrar, participar da ceia do Senhor.
nós abençoamos os elementos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que vão participar, queridos, que têm esse entendimento, que sabem do compromisso que você tem realmente com Cristo, com o corpo, com a igreja, eu quero que você coloque de pé. Os que estão visitando, por favor, pode ficar sentado, continue adorando, orando, e que em breve você também esteja em pé participando deste momento tão bonito. Esse pão vai ser o sustento, o alimento, vai ser a força, vai ser o fundamento, vai ser aquilo que vai produzir em vocês transformação. Mas sabe, discípulos, eu quero que toda vez que vocês partirem um pão assim, que vocês lembrem, que vocês recordem, que vocês tragam à memória aquilo que eu estou fazendo por amor a vocês. Toda vez que vocês comerem isso, lembrem que há esperança para os pecados de vocês, que há sim transformação, que há sim uma força do Espírito Santo sobrenatural para ajudar você a mudar de vida, a sair desse lugar, que há sim uma força para transformar a sua história, mudar a sua vida. Lembre disso. Lembre que essa morte não foi em vão. Lembre que para mim vai custar caro. Para vocês foi de graça, mas para mim é preço de sangue. Então quando você comer desse pão, lembre que foi o meu corpo, a minha carne, dada por amor de cada um de vocês. Vivam por esse amor, vivam por essa santidade, vivam por esse sacrifício.
está a tua noiva, uma noiva que tem te buscado, que tem te adorado, Senhor, uma noiva que é imperfeita, Pai, mas que tem buscado com todas as forças, Senhor, o sangue que nos purifica, que nos justifica, que nos santifica. Pai, nós queremos nesse ato, Pai, em memória daquilo que o Senhor já conquistou na cruz, Pai, comer desse pão. E Pai, que esse pão seja a força necessária que a Tua igreja precisa para transformar as vidas, para transformar as casas, para produzir esperança, para produzir motivação, para restauração da Tua alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam, Pai, aqueles que estão em casa participando conosco, Pai, que a Tua presença, que a Tua unção, que o fogo do Senhor invada essas casas também, Senhor. Pai, que cada um que participar deste pão, deste ato, que possa ser sustentado pelo Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela igreja do Brasil, pela igreja de Nova Mutum, pela IAMI, Senhor, pela IAMI de Nova Mutum. Pai, que o Teu sangue nos purifique, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós, porque, Pai, nós reconhecemos a necessidade da cruz, daquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Em nome de Jesus, queremos comer, Pai, porque o Senhor já pagou, e nós cremos nisso. Em nome de Jesus, coma do pão. Semelhante modo, Jesus pegou o cálice naquela mesma mesa, também olhou para os discípulos e falou: esse cálice vai representar o meu sangue que será derramado, todo o meu sangue. Mas se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então eu vim para isso, eu vim para ser o sacrifício perfeito, puro, agradável. Eu vim para ser a nova aliança. Eu vim para remover aquela aliança antiga e trazer agora algo novo, trazer uma aliança nova, onde não vai precisar mais de sacrifício de animais, onde não vai mais precisar de sangue, porque eu vou ser o sacrifício, porque eu vou derramar o meu sangue por amor a cada um de vocês. Ah, pastor, e se eu pecar? Tem sangue suficiente para o meu e para o seu pecado hoje e eternamente. O que o Senhor precisa é de um coração que reconhece, de um coração quebrantado que se arrepende, de um coração quebrantado que quer ser limpo, que quer ser transformado, que quer ser restaurado, um coração que entende que precisa do sangue, do sacrifício, do cordeiro que foi derramado por amor a cada um de nós. Pai, que esse sangue nessa noite, simbolizado, Pai, por esse cálice que foi derramado por nós, seja também a restauração dos nossos corações, das nossas emoções. Pai, que haja cura, Pai, que haja cura, Pai, que haja cura na sua igreja, Pai, que haja cura física, que haja cura emocional. Pai, a ceia é poderosa porque nós fazemos em nome de Jesus e em memória do sacrifício de Jesus. Pai, onde há o nome de Jesus há poder. Pai, onde há o nome de Jesus, todo joelho tem que dobrar, a enfermidade tem que dobrar, os demônios têm que dobrar, os problemas têm que se dobrar, porque nada subsiste ao nome que está acima de todo nome. Oh Deus, reconhecemos isso, Senhor, reconhecemos, Pai. Pedimos que cada um, ao tomar, que seja, Pai, em memória, crendo e recebendo tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Beba do cálice em nome de Jesus.
Amém, queridos? Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus? Santo Senhor, obrigado pela ceia, obrigado que nós estamos vivos, obrigado que nós estamos aqui, te adoramos, obrigado pela tua igreja, pela noiva que se reúne nesse lugar, em nome de Jesus. Culto das crianças, vamos separar. Deixa eu lembrar agora que nós temos 3 salas, de 1 a 3 anos aqui, de 4 a 7 anos aqui também, e de 8 a 11 lá atrás. Repetindo, de 1 a 3, nós não temos a tag, né? 1 a 3 aqui, 4 a 7 também aqui, e de 8 a 11 lá atrás. Aleluia. Pastor Léo, sobe aqui, por favor. Queridos, antes de orar, se você não conhece, Pastor Léo é o pastor presidente hoje da IAMI de Barretos, nossa sede. Apóstolo Mauri está como presidente do presbitério, mas o pastor Léo tem estado na frente daquela igreja lá em Barretos. Já há um tempo que não vinha, veio com Davi e Pedro. Pedro foi para lá, Davi está aqui. Junto com a apóstola Márcia, que pregou quinta-feira. Você que não veio, perdeu. E o pastor Léo, eu sei que vai ser tremendamente usado sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado pelo teu filho, por esse tempo, pela adoração, pela ceia, e porque eu sei que ainda o Senhor tem muito para nós, Pai. Nós como igreja queremos abençoar a vida do pastor Léo, declarar, Pai, que tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, que seja rema para as nossas vidas, que nosso coração, mente, que os nossos sentidos espirituais estejam abertos para tudo que o Senhor tem para nós. Como igreja nós abençoamos a vida dele, todo o presbitério, o ministério e a mira, a igreja de Barretos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados. É uma mistura de alegria, de saudade, de temor. Para quem não sabe, durante 14 anos, eu vinha todo mês a trabalho aqui em Nova Mutum e eu participei da história dessa igreja. Eu vi a igreja crescer. Eu vi o meu irmão se transformar nesse baita pastor que ele é hoje. E vocês têm acostumado a receber esse maná precioso, gostoso que o pastor Murilo traz para vocês com muita propriedade. É um grande homem de Deus. É uma responsabilidade muito grande substituí-lo nesse altar, porque eu sei que ele é um grande homem de Deus. E então queria externar a alegria do meu coração de estar aqui. Esse notebook eu ganhei no dia 14 de março, eu acho que há 6 anos atrás, aqui nessa igreja. Foi presente dessa igreja. E todas as minhas pregações, eu só uso ele.
Eu não consigo pregar sem esse notebook, porque eu acho ali os versículos bíblicos, eu tenho tudo anotado aqui. E foi presente da Yamir de Nova Mutum, quando eu ainda ministrava como pastor aqui, quando eu vinha trabalhar. Então meu coração realmente se enche de alegria de estar neste lugar, queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu creio que Deus vai falar no coração de cada um de nós hoje. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta a mão assim. Ó. Faz um favor para mim. Tira tua máscara só um pouquinho assim. Se você ama a Deus, fala assim: glória a Deus, bem alto. Que bom. Põe a máscara de novo. É porque alguns estavam com a máscara aqui embaixo, então eu precisava fazer isso para você voltar a colocar a máscara no lugar. Glória a Deus. Quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, está amarrado, é só uma suposição. Se você morresse hoje, talvez tenha muitas coisas que você não falou para algum parente teu, para algum ente querido. Feche seus olhos. Eu quero que você imagina que você morreu. Você chegou lá no céu. Deus falou para você o seguinte: cara, eu vou te dar a oportunidade de você voltar para a terra, para você falar algumas coisas que talvez você não tenha falado. Deus falou isso para você lá no céu. E Deus vai permitir que você passe alguns dias aqui na terra. O que você falaria? Para quem você falaria? Qual é o recado que você daria, talvez para o teu pai, ou para a tua mãe, ou talvez para uma pessoa que você não perdoou? Eu quero que você imagine uma segunda chance de você estar aqui na terra para falar algo importante para alguém. Ok, pode abrir os teus olhos. Isso não vai acontecer nunca, porque existe um abismo entre nós e aqueles que morrem. Mas enfim, eu tenho certeza que se você tivesse tido essa oportunidade, você falaria algo importante, algo relevante para as pessoas que são importantes para você. Se você voltasse, você não ia chegar para o teu pai e falar assim: Palmeiras não tem mundial. Você não ia falar uma piadinha, você não ia... Não, você sabe que você ia ter pouco tempo na terra e você falaria aquilo que realmente é importante para você. Você não estaria preocupado se o carro que eu deixei, ou então eu queria o meu iPhone. Não, seriam coisas da tua alma, coisas que estão lá no íntimo do teu coração. Sim ou não? Quem concorda comigo, diga amém. Muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta, querido. Presta atenção comigo. Nós lemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você tomou a Santa Ceia, e o pastor Murilo falou que a Santa Ceia é para representar o sacrifício de Cristo por nós, a remissão dos nossos pecados. Sim ou não? Agora, Jesus, Ele decidiu se entregar por nós. Jesus, Ele pagou o preço que nós teríamos que pagar. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E o próprio pastor Murilo falou que sem o derramamento de sangue não existe a remissão de pecados. Então era necessário que houvesse o derramamento de sangue, porque a Bíblia fala que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, precisava haver o derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não existe o perdão dos pecados. É fácil de entender. Jesus, Ele se ofereceu. E Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele veio na terra, passou 9 meses no ventre de Maria, nasceu numa manjedoura, cheirando fezes de animais, num curral Ele nasceu.
Ele passou a sua infância ao lado de Maria e ao lado de José, aprendeu a arte da carpintaria. Jesus, ele teve CC, ele teve chulé. Jesus, ele ralou o joelho. Jesus foi uma criança como as nossas. Ele experimentou o que é ser humano. Nós estamos falando de um Deus que abandonou o seu trono de glória e se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou tudo isso. Ele, com 30 anos, foi batizado por João Batista. Passou 3 anos de ministério, curando aleijados, cegos, coxos, surdos, mudos, expelindo demônios, ressuscitando mortos. Jesus teve 3 anos de ministérios intensos e pagou o preço. E cumpriu o propósito pelo qual ele veio na terra. Se ofereceu naquela cruz, foi pregado, foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado e entregou o seu espírito. Tetelestai. Ele falou, está consumado. E entregou-se ali naquela cruz. Naquele momento o véu se rasgou. O véu do tabernáculo se rasgou, mostrando para toda a humanidade que não existe mais separação entre Deus e os homens. Agora existia o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho era Jesus, e através de Jesus nós temos livre acesso até a presença de Deus. Ou seja, Jesus pagou o preço, Jesus cumpriu o seu propósito aqui na terra. Quantos concordam comigo? Digo amém. Estava pago o preço, o propósito estava cumprido, estava tudo certinho. Só que, eu quero te fazer uma pergunta: por que mesmo depois de cumprido o propósito, mesmo depois de Jesus ter vencido a morte, de ter ido lá no inferno, arrancado da mão do diabo as chaves da vida e do inferno, ou seja, o diabo não tem a chave nem da própria casa, Jesus foi lá no inferno, arrancou, ficou 3 dias morto, ressuscitou. Por que ele voltou para a terra? Porque depois que ele ressuscitou, ele voltou para a terra. Mesmo depois de ter cumprido o seu propósito, de ter resgatado, de ter morrido na cruz em nosso lugar, ele voltou para a terra, para dar uma mensagem para os seus discípulos, para a igreja. Assim como você, se tivesse a oportunidade de voltar para a terra, falaria algo relevante, algo importante. Jesus, quando voltou à terra, ele deu um recado para os discípulos, um recado para a igreja, e esse recado era importante no ponto de vista de Cristo, senão ele não precisava ter voltado. Jesus julgou ser necessário ele voltar e frisar alguma coisa. Jesus achou necessário ele passar mais alguns dias na terra, mesmo depois de ter cumprido o seu propósito, porque ele julgou ser importante frisar um conceito no coração dos seus discípulos. E isso é importante. Quantos estão aqui comigo? Digo amém. Para a gente saber o que aconteceu no pós-ressurreição de Cristo, Marcos capítulo 16, os evangelhos nos dão a diretriz daquilo que era importante para Jesus. Marcos capítulo 16, esse é o último capítulo do livro de Marcos, e ele disse o seguinte no versículo 15, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer já está? Ajuda eu aí, já está? Muito bem. Querido, você percebe que existe dentro de Jesus uma urgência, uma importância em que a igreja pregue o evangelho, que a igreja anuncie as boas obras, que a igreja fale a respeito de Jesus.
Sabe por quê, queridos? Não adiantaria nada Jesus ter pago tão doloroso preço, tão alto preço, preço de morte de cruz, um preço sangrento. Para nós é de graça. A salvação é de graça para você, para mim. Mas para Cristo foi um alto e doloroso preço. E não adianta nada para o teu vizinho Jesus ter morrido na cruz por ele, se ele não sabe disso. Por isso Jesus falou o seguinte: cara, você tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho a toda criatura. Sabe essa conquista que eu fiz por vocês na cruz do Calvário? É necessário que vocês anunciem isso. Não precisa abrir não, Romanos 10, bom, vocês são rapidinho aí, né? Romanos 10, 14, está escrito o seguinte: como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, existe uma vitória tremenda, gloriosa, grandiosa na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. A Bíblia fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Mas e daí? E daí que ele venceu a morte, se não há quem pregue? As pessoas continuarão indo para o inferno, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então é extremamente necessário. Jesus achou extremamente importante falar para os discípulos: cara, vocês têm que pregar o evangelho. Vocês têm que pregar para toda criatura. Como é que eles vão ouvir se não tem ninguém para falar? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? É necessário que a igreja, eu e você, preguemos o evangelho. Quantos estão aqui? Digam amém. 2 Timóteo 4, versículo 6. Aqui está falando a respeito de Paulo. Paulo, ele está se despedindo de Timóteo. Ele já estava velho, eram os últimos dias de Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está despedindo mesmo. São as últimas palavras de Paulo. É a última carta dele. Olha, e agora vamos ver o que antecede o que Paulo fala. Vai para o versículo 1, por favor, no mesmo capítulo. Paulo está falando o seguinte: conjuro-te. Olha o termo que ele usa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo, nas suas últimas palavras, quando ele está despedindo, encerrando o ministério. Gente, ó quem foi Paulo. Ele escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. Ele teve viagens missionárias, pregou por toda a Ásia. Esse é Paulo. E as últimas palavras são aquelas palavras mais importantes, mais que vêm lá do fundo do coração. Assim como Jesus voltou e falou algo extremamente relevante, Paulo estava falando o seguinte: eu conjuro-te, por Deus, perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, cara. Insta. Quer você seja oportuno, quer você não seja oportuno, prega a palavra, exorta com toda a longanimidade. Eu quero que você entenda, querido, o que passa no coração de Deus, o que passa no coração de Jesus, o tanto que é importante e o tanto que Ele conta com cada um de nós. A Bíblia fala que Deus
confiou em nós o ministério da reconciliação, a saber que através de nós estamos reconciliando os homens com Deus. É através de nós. Somos nós que vamos reconciliar os homens com Deus. E Deus confiou isso a você. O último capítulo de João é o capítulo 21. É o último evangelho, o último capítulo, que fala a respeito do pós-ressurreição de Cristo e porque Ele voltou para a terra novamente. Versículo 15, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas. Muito bem. Eu quero que você entenda primeiro o cenário. O que estava envolvido ali nesse contexto. Na verdade, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, apareceu para Maria, apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois ele apareceu para os 7 discípulos e disse isso: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Agora, o português é muito pobre. No grego, existe 3 significados que são traduzidos por português como amor. 3 palavras em gregas que são traduzidas para o português como amor. Mas antes disso, eu quero que você entenda o cenário. Lá no Getsemane, estava Jesus e os discípulos reunidos, e Jesus falou o seguinte: eu vou ser morto, o Filho do Homem vai ser entregue, eles vão me pegar, vão me matar, e estava prevenindo os discípulos. Pedro falou para Jesus assim: é o seguinte, mesmo que todos esses aqui te neguem, eu jamais te negarei, eu não te abandonarei. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, não sabe de nada, inocente. Não, ele não falou isso não. Ele falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou assim: imagina, se for necessário eu morro, mas eu não te negarei. E os outros discípulos falaram o mesmo. Ou seja, Pedro estava assim declarando um amor sacrificial por Jesus ali no Getsemane. E todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus foi perseguido, foi preso, tal, falaram lá para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. O galo cantou, Pedro caiu a ficha. Falou assim: nossa, eu neguei Jesus as 3 vezes mesmo. E chorou largado. Chorou amargamente, diz a Bíblia. Aconteceu isso. E Pedro nunca mais tinha falado com Jesus. Jesus foi morto. Jesus ressuscitou. E de repente Jesus aparece para os discípulos. E na frente dos outros discípulos, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque Pedro tinha falado que não negaria ele, mesmo que todo mundo negasse. Pedro tinha se colocado acima dos outros discípulos. Pedro, tu me amas mais do que estes? Agora eu quero que você entenda um pouquinho de grego. Existem essas 3 palavras. Ágape. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, ágape. Ágape significa amor. Só que é um amor sacrificial.
é um amor intenso, é um amor celestial, é um amor sacrificial, é o amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós, é o amor que Jesus tem por nós, a ponto de morrer em nosso lugar. Esse é o amor ágape. Existe uma segunda palavra que chama-se filéu. Filéu é um amor de irmão, é um amor natural, é um amor de amigo. Cada um ama o seu amigo, cada um ama o seu irmão com um amor filéu, que também é traduzido para o português como amor. E existe uma terceira palavra que é eros, que é um amor entre homem e mulher, é um amor de paixão do sexo oposto, é traduzido como amor também. Enfim, essas três palavras no grego, na Bíblia, são traduzidos como amor. Agora, para a gente entender um pouco mais a intensidade desse texto, desse diálogo de Jesus com Pedro, eu quero trazer as palavras que foram usadas em grego, agora que você já sabe o significado. Primeira vez, Jesus perguntou para Pedro o seguinte: Pedro, tu me ágape mais do que todos estes? Jesus usou a palavra ágape, que seria o amor sacrificial. E Pedro, mediante o histórico dele mesmo, ele não teve coragem de reafirmar aquele amor sacrificial que ele tinha dito lá no Getsêmani, porque ele havia traído Jesus, ele havia negado Jesus. E Pedro responde: Jesus, eu te filéu. Ou seja, Jesus perguntou se ele tinha um amor sacrificial. Pedro falou assim: Jesus, eu tenho um amor, só que é um amor humano, é um amor de amigo, é um amor de irmão. Pedro não teve a ousadia nem a petulância de falar que amava Deus com esse amor sacrificial. Pela segunda vez: Pedro, tu me ágape. Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me filéu? Jesus, ele se rebaixou naquilo que Pedro tinha falado. Por isso que a Bíblia fala que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado: Pedro, tu me filéu? Pedro falou: Mestre, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te filéu. Pastoreia as minhas ovelhas. Jesus perguntou: ágape? Pedro respondeu: filéu. Jesus perguntou: ágape? Pedro respondeu: filéu. Jesus perguntou: filéu? Pedro respondeu: filéu. Quantos entenderam? Digo amém. Esse trecho se torna muito mais profundo do que simplesmente a gente entender amor em português. Existe uma mensagem muito mais intensa passada, que Jesus queria passar para Pedro. E escute, mediante as três afirmativas de Pedro, Jesus falou: pastorei as minhas ovelhas. É isso que é importante para mim, Pedro. Mesmo diante das tuas fragilidades, mesmo diante das tuas deficiências, eu estou vendo verdade agora em você, Pedro. Agora eu estou vendo verdade. Pastoreia as minhas ovelhas. É isso que é importante. Foi para isso que eu voltei. Mesmo depois de ter cumprido o propósito, mesmo depois de ter morrido e ressuscitado, foi para isso que eu voltei. Eu quero que você pregue o Evangelho, eu quero que você pregue o Evangelho para toda criatura, que você anuncie as boas obras da salvação, e que você cuide das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Presta atenção, as ovelhas não são de Pedro, as ovelhas são de Jesus. No entanto, Jesus, ele só vai dar as ovelhas dele para alguém cuidar, alguém que verdadeiramente o ame. Sabe por quê, querido? Porque Jesus sabe que o bom pastor é aquele que dá a vida para as ovelhas. Jesus falou: eu sou o bom pastor,
e eu dou a minha vida para as ovelhas. Jesus estava querendo despertar esse amor sacrificial em Pedro. Pedro, assim como eu fiz por você, eu quero que você faça isso pelas minhas ovelhas. Eu quero que esse amor ágape surja, renasça dentro do teu coração. É isso que é importante para mim. Eu quero que você cuide das minhas ovelhas, assim como eu cuidei de você. Mesmo você me negando, mesmo você me traindo, mesmo você dando as costas para mim, eu morri na cruz em teu lugar. Assim eu quero que você faça com as minhas ovelhas. Cuida delas, apacenta as minhas ovelhas. Quantos estão entendendo? Digo amém. Presta atenção, querido. Mateus 21, 18, perdão. Abra ali, por favor. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Abra, por favor, em Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Fala amém. Queridos, toda a Bíblia é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Toda a Bíblia. Jesus que falou essa parábola. Essa parábola não está na Bíblia à toa, queridos. E a própria Bíblia fala que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Olha que interessante. A Bíblia fala que existia uma figueira. A figueira, ela produz o quê? Laranja? Gente, vocês estão aqui comigo, gente? Misericórdia. A figueira, ela produz o quê? Fala assim, figo. Ufa. A figueira produz figo. Existia uma figueira numa vinha. A vinha é uma plantação de uva. Certo? Uva. Existia uma figueira numa plantação de uva. E a Bíblia fala que o viticultor, o cara que produz a uva, foi lá, o senhor daquelas terras, e procurou fruto na figueira. E não tinha, só tinha folhas. E aí ele falou assim, faz 3 anos que eu venho aqui. Faz 3 anos que essa figueira está aqui, ó, plantada nessa terra inutilmente. Corta ela, joga fora. Ela está inútil. Aí o empregado lá, o viticultor, falou assim: ô meu senhor, faz o seguinte, deixa que eu escave aqui em volta dessa figueira, eu vou colocar um pouquinho de adubo, vou regar ela, porque eu creio que esse ano ela vai produzir figos. Se ela produzir figos, vai estar ótimo. Se ela não produzir, aí só corta ela, pode ser? Beleza.
Agora calma aí, gente, vamos trazer isso para o reino espiritual, porque isso era uma parábola. Vamos trazer para as nossas vidas. Nós fomos feitos para produzir frutos. Em João 15 está escrito o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e produza frutos. Está escrito. Deus te escolheu para que você frutifique, querido. Todas as coisas são feitas por meio dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. É o slogan de vocês. Você não foi criado para você mesmo, querido. Você foi criado dele, você foi criado por ele e você foi criado para ele. Fala amém. Você foi criado para ele. A Bíblia fala que vós sois o sal da terra. Ora, o que adianta o sal se ele perder o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. A Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Ora, não se coloca uma lamparina, uma luz, embaixo da cama, ou do alqueire, de acordo com a Bíblia. Mas sim no velador, que é um lugar alto, para que ilumine toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você foi feito para salgar. Você foi feito para iluminar. Deus, Ele te fez para que você frutifique, querido, para que você dê frutos, para que você pregue o Evangelho, para que você anuncie as boas novas da salvação. De que adianta Jesus ter pago o preço? De que adianta Jesus ter sofrido tanto? De Jesus ter morrido pelo teu pai, pelo teu vizinho, pelo teu parente, que ainda não ouviu falar que Jesus é o caminho, e que somente vai para o céu através dele? Não adianta nada. Ele conta com você. Ele voltou até a terra, mesmo depois de ter cumprido o seu propósito, para falar para você o seguinte: isso é importante para mim, eu conto com você, eu preciso de você, pastoreie as minhas ovelhas. Jesus está perguntando para cada um de nós: você me ama? Se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas, cuide delas. Jesus, Ele não perguntou: você me teme? Você me adora? Você me obedece? Você me respeita? Não foi essa a pergunta que Jesus fez para Pedro. A pergunta foi: você me ama? E se você me ama, por favor, Pedro, por favor, João, por favor, Tiago, por favor, Timóteo, Laura, Patrícia, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Isso é importante para mim, porque eu morri por você, mas também morri por aquele que está lá do teu lado, indo para o inferno a passos largos. Se você realmente ama Jesus, assim como Pedro declarou que o amava, pastoreia as ovelhas dele. Parábola dos talentos. A Bíblia fala que Deus distribuiu os talentos. Não é Deus, né? É uma parábola, então é o Senhor. Que o Senhor distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para um. Distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. O que recebeu 5 talentos, produziu outros 5. O Senhor falou assim: servo bom e fiel, ganhaste 5, produziste mais 5, entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2, produziu mais 2 e entregou 4 talentos para o seu Senhor. O Senhor falou assim: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
O que recebeu 1 talento falou o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, que o Senhor ceifa onde não semeaste, que o Senhor ajunta onde não espalhaste. Eu fiquei com medo, receoso, eu enterrei o teu talento. Toque o teu talento de volta. O Senhor falou o seguinte: mas se você sabe que eu sou severo, que eu ceifo onde eu não semeei, que eu ajunto onde eu não espalhei, você tinha que dar esse talento para os banqueiros, eu receberia com juros aquilo que é meu. E ele fala o seguinte: tirai o talento do que tem 1 e entregai ao que tem 10. Porque todo o que tem terá em abundância, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção. E o último versículo dessa parábola é o seguinte: e o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra inútil é uma palavra que nos faz tirar da zona de conforto, que nos faz sair da zona de conforto. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Cara, isso é impactante, isso é perigoso. A figueira estéril, 3 anos plantada na terra sem produzir um frutinho. E Jesus, ele tem uma expectativa a respeito da figueira, querido. E talvez você está plantado nessa igreja há 3 anos e não está dando fruto. É gostoso você vir sentar numa cadeira e assistir uma palavra maravilhosa vindo da parte de Deus através da vida do pastor Murilo, do pastor Lucas, do Alexandre, de tantos outros homens de Deus que tem aqui. Da Cris. Cadê a Cris? Está aí? Pastora Cris? Tenho ouvido falar muito bem de suas palavras, viu, pastora? Glória a Deus. É gostoso a gente sentar e ficar, mas calma aí, querido. A vida cristã não é só isso. Talvez você cresceu aprendendo que a vida cristã é vir numa igreja num domingo à noite, sentar e participar de um culto. Mas biblicamente falando, Jesus, ele conta com você. Jesus, ele espera algo de você, assim como ele olha para a figueira, ele vê uma figueira cheia de folhas, uma figueira saudável. Ele fala assim: cara, olha como é que é saudável essa figueira. Ela tem plena condições de dar fruto, por que não frutifica? Faz 3 anos que está plantada na terra. Cara, corta essa figueira aí, ó. Joga fora, porque está ocupando a terra de maneira inútil. Olha o tanto que é sério isso. E de repente Deus me trouxe aqui hoje para falar assim: ô pai, aguenta aí. Eu vou escavar a terra em volta dessa figueira, vou colocar um pouquinho de adubo, vou dar uma estimulada nessa figueira, para que ela comece a produzir frutos. Não corta ela ainda não, há esperança para a árvore cortada, e ao cheiro das águas brotará. Escuta, querido, há esperança para a árvore cortada. Talvez você se sinta desmotivado, despreparado, mas existe esperança para você, querido. Talvez Deus me trouxe aqui para preparar essa terra, para colocar um pouquinho de adubo, para falar o seguinte: ei, saia da tua zona de conforto. Jesus, ele voltou para falar para a igreja: eu preciso que você anuncie as boas novas da salvação. Eu preciso que você pregue o evangelho. Eu preciso que você pastoreie as minhas ovelhas, porque as pessoas lá fora estão indo a passos largos para o inferno. Você conheceu Jesus, você está salvo em Jesus, glória a Deus, mas não seja egoísta em nome de Jesus. Compartilha da salvação, compartilha. Por isso que a Bíblia nos chama de testemunhas. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de, você tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? Proclamar aquilo que Deus fez na tua vida. Se Deus te tirou das trevas e trouxe você para essa luz maravilhosa, você precisa proclamar isso. Isso foi tão importante para Jesus que o fez retornar a esse planeta. Quantos estão entendendo? Digo amém. Para finalizar, querido, eu quero falar em 5 minutos algo grandioso que está acontecendo lá na nossa igreja, na sede. Durante uma madrugada, Deus acordou minha mãe, 3 horas da manhã, e deu para ela um projeto. Em cima dessa palavra, tu me amas? Esse é o nome do projeto. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ela começou a escrever e veio ideias no coração dela de um discipulado para um momento de pandemia como o que estamos vivendo. E foi dando detalhes, foi borbulhando ideias no coração dela, 3 horas da manhã. Meu pai acordou e eles 4 horas da manhã estavam falando a respeito das coisas de Deus, anotando coisas. 8 horas da manhã eu estava lá porque eu trabalho, eu sou vizinho da casa dela, onde eu trabalho. Ela já passou para mim e eu já apaixonei pela ideia, já comecei a escrever no meu computadorzinho, já coloquei tudo no papel, o projeto. É uma ferramenta linda, maravilhosa, que faz com que a igreja, eu e você, todos nós, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil, cuidemos de vidas, pastoreemos vidas. E nós, como igreja sede, estamos aplicando esse projeto como projeto piloto. É claro que erraremos, é claro que teremos ajustes, e estamos fazendo isso de uma maneira muito gostosa. Os resultados estão vindo, porque realmente vem da parte de Deus, vem de cima para baixo, sabe? E a gente sente o fluir de Deus. Os pastores da sede estão todos engajados. Nós estamos com os nossos discípulos fazendo esse projeto fluir de uma maneira muito gostosa. Futuramente o pastor Murilo, a pastora Ana, o pastor Lucas, a Luciana estarão passando para vocês esse projeto que chama Tu me amas? E eu quero te desafiar, querido. Se você foi um dos que respondeu sim, na primeira pergunta que eu fiz aqui na igreja, quem ama Jesus? Todo mundo respondeu sim. Então, através das tuas atitudes, através da tua ação, mostre para Deus que você realmente ama Jesus. Faça aquilo que é importante para Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você falar da boca para fora. Não adianta. Deus conhece o nosso coração. Então, queridos, Deus ele quer contar com você. Se envolva, sabe? Saia da sua zona de conforto. O que é essa vida? Essa vida é como a neblina que passa. Quanta gente que a gente ama que se foi por causa dessa doença maldita. Quanta gente que a gente, próximo da gente, sabe, talvez membros aqui da igreja. O João, o querido João, que era sócio da Luciana. Quanta pessoa amada nossa que foi-se. Essa vida. Então se envolva com aquilo que realmente é importante para Jesus. Deixe Deus te usar. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? Fique em pé, por favor.
Feche seus olhos. Pai amado, aqui está o teu povo, Deus. Aqui está a tua igreja, a tua noiva. Deus, pessoas tão valorosas, tão importantes. Pessoas realmente, Deus, que o Senhor trouxe aqui, Pai. Porque a Bíblia fala que desde quando estávamos no ventre materno, quando éramos substância informe, nem forma nós tínhamos ainda, o Senhor já nos conhecia pelo nome, e o Senhor já tinha escrito nos seus livros todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Por isso, Pai, se essas pessoas estão hoje aqui, o Senhor já tinha determinado que eles estivessem aqui. O Senhor queria que cada um estivesse aqui ouvindo essa palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um deles, Deus, que o Senhor ative um inconformismo dentro do coração de cada um. Em nome de Jesus, Deus, que eles possam se sentir motivados a estar trabalhando para o Senhor, a estar frutificando, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum deles represente essa figueira estéril. Muito pelo contrário, Deus, que Jesus, quando vier procurar frutos, possa encontrar uma árvore totalmente saudável, cheia de folhas, mas cheias de frutos, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor não mudou, Deus. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Por isso, em nome de Jesus, Deus, eu ativo agora, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, toda ousadia, toda intrepidez, e assim como Paulo falou, que nós preguemos o Evangelho, quer sejamos oportunos ou não, que a palavra do Senhor esteja na nossa boca em todo tempo, que nós possamos anunciar as belezas do Teu Evangelho e da salvação através de Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que cada um dos meus irmãos seja impulsionados a fazer a Tua vontade. Foi para isso que o Senhor voltou à terra, para nos mostrar a importância de pregarmos a Tua palavra a todas as criaturas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Pai, que a Tua unção, que a Tua presença, e que esse inconformismo possa entrar no coração de cada um de nós, pelo resto das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sente-se, por favor. Queridos, essa palavra que eu quis dar para vocês não é emoção, é razão. É uma palavra racional. Agora, Einstein fala o seguinte: insanidade é você achar que com as mesmas atitudes vai obter resultados diferentes. Se você continuar exatamente do jeito que você está, no caso de você não estar frutificando, no caso de você não estar no centro da vontade de Deus, se você tiver as mesmas atitudes, se você não tiver o desejo de mudança, se você não dar um passo de fé e falar um propósito com você mesmo, eu vou mudar. Eu quero agradar Jesus, eu quero frutificar, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, eu quero ser uma bênção no reino de Deus. Se você não der um passo, se você não promover mudança, você vai continuar exatamente do mesmo jeito que você está. Então, querido, se Deus falou com você, se você sentiu o toque de Jesus aí no teu coração, se você olhou para dentro de você mesmo no espelho e percebeu que você precisa frutificar, eu quero te dar uma sugestão. Mude. Comece a frutificar. Comece a pregar. Comece a falar. Se envolva no projeto Tu Me Amas, que em breve o pastor Murilo vai instaurar aqui nessa igreja. E Deus
fará grandes coisas através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado pelo prazer de trazer essa palavra a vocês. E espero que realmente Deus tenha falado ao teu coração. Amém? Amém, queridos? Quarta-feira, nós temos Tarde das Mulheres, às 15 horas. Quinta-feira nós temos um culto às 19h30. Quero te convidar. Sábado, a Rede Jovens, às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica, às 9 horas da manhã. E à noite, um culto abençoado de novo, às 19 horas. Amém? Apóstola, vem cá orar e abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito cada um de vocês. Essa igreja está de portas abertas, que possamos crescer juntos, em nome de Jesus. Vamos ficar de fé? Nós já vamos embora mesmo? Amém, amados? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Tu és Deus na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque tudo que precisamos está na Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra que o Senhor trouxe, Deus, pelo Teu grande amor para conosco. Nós queremos declarar em nome de Jesus que nós Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que o Senhor venha, Senhor, colocar esse amor tão forte em nós, para que possamos amar os outros também, amar os irmãos, amar os perdidos, amar, Deus, aquelas pessoas e buscar, Deus, aqueles parentes nossos, familiares, amigos que ainda não Te conhecem. Que o Senhor traga esse incentivo no nosso coração, que brote, Deus, e surja esse amor profundo, porque nós já queremos declarar que aqui haverá um grande avivamento, Senhor, que Nova Mutum será, Senhor, transformada pelo poder do Teu nome, Senhor, que o Senhor fará muitas vidas virem aos Teus pés, receberem o Senhor de todo o coração. Obrigada, Deus, porque nós já vemos pela fé a bênção do Senhor num grande avivamento nesse local, um grande avivamento nesse estado e em nosso país, Deus. Cremos nisso e estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Quero abençoar agora, em nome de Jesus, essa igreja. Em nome de Jesus, declarar que todos são mais que vencedores no Senhor. Abençoar, Deus, os pastores dessa igreja, os líderes, em nome de Jesus, todos os obreiros, todos os que trabalham, em nome de Jesus. Abençoar as famílias agora. Declarar essas famílias unidas, Deus, umas famílias prósperas, mais que vencedoras no Senhor, Deus. Obrigada por tudo, obrigada por essa noite, obrigada pela ceia que nós tivemos. Nós Te louvamos. E eu declaro em nome de Jesus que bênçãos surgirão nesta semana, nesse mês. A olho nu, Deus, nós vamos ver a glória do Senhor nas casas, Deus. As vidas, as famílias vão sentir a Tua presença. Vão, Senhor, ter diferença nessa semana. Nós profetizamos que o Senhor estará visitando com os Teus anjos, acampados ao redor de cada um, e todos serão visitados pelo Senhor. Eu abençoo cada um, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos? Só um minuto. Para nós começarmos tudo isso que o pastor Léo ministrou, eu quero falar algo importante, que está no teu alcance, e talvez a gente que é daqui mesmo, a gente não valorize isso, que são as redes sociais. A apóstola Márcia pregou quinta-feira sobre pais que inspiram.
Queridos, uma palavra importante, você que é pai, e não só de filhos naturais, você quer ser pai de filhos espirituais, está lá nas nossas redes, YouTube, Face, e muitos de nós mesmos às vezes não compartilhamos, não nos inscrevemos. Isso não é questão de coragem, de vergonha. Você tem condição de compartilhar, de se inscrever, de entrar lá, e através de uma atitude sua, outras vidas podem ter acesso. Quero dar um testemunho de hoje. Eu recebi uma mensagem um pouquinho antes do culto, de uma pessoa que está morando no Reino Unido, que viu uma postagem do nosso trabalho da África, e falando, como eu posso ajudar, como eu posso participar disso. Então, queridos, o que nós fizemos? Simplesmente compartilhamos algo que você faz com tanta coisa, e às vezes não faz para o reino de Deus. Então, quero te estimular a você se inscrever, a você estar participando dos nossos canais e ajudando nisso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, ótima semana, vá em paz em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.